Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmeia Rangel, psicóloga, e nós temos nos deparado nos últimos dias com uma grande sequência de informações, de postagens em relação à violência que uma mulher sofreu ao receber 60 socos de seu companheiro. Algumas pessoas têm utilizado a mídia para justificar esse comportamento inaceitável e injustificável, alegando que esse indivíduo tem um transtorno mental. A psicologia, ela não justifica comportamentos abusivos, violentos ou a impunidade. Nós estamos, quanto profissionais da saúde mental, disponíveis e ajudamos o indivíduo a tratar os seus traumas, as suas dificuldades, mas não compactuamos com esses comportamentos. E o que nós percebemos no comportamento desse sujeito é que havia sinais de violência, de covardia, de crueldade para com a sua parceira. Acredito que ele deva alimentar dentro de si a impunidade e por isso talvez tenha agido dessa forma, sendo excessivo em seus comportamentos de violência e de agressividade. Quando nós concordamos e aceitamos na justificativa de que ele tenha um transtorno mental, nós acreditamos e aceitamos que existe um certo preconceito nessa justificativa que ele oferece. É como se todo sujeito que realmente tivesse um transtorno real fosse uma pessoa agressiva, violenta e pudesse ter comportamentos semelhantes ao que ele teve. Ele estava com essa justificativa sendo discriminatório, estava sendo preconceituoso ao justificar que as suas atitudes, que os seus comportamentos estejam relacionados a uma patologia. Nós precisamos entender que nem todos os comportamentos, nem todas as atitudes do ser humano, existe uma patologia por trás dela. Existe um transtorno, ou que esse sujeito precise, muitas vezes, da terapia farmacológica. Muitas vezes, esses comportamentos, eles partem mesmo da crença de que não há punição, de que não há, que ele não vai ser punido diante da justiça. E isso faz com que ele alimente cada vez mais essas atitudes injustificáveis e covardes. A psicologia que os profissionais da saúde mental defendem é aquela que vai tratar o transtorno, que vai tratar uma patologia, traumas, problemas vivenciados em sua infância, em sua adolescência, algo que foi
penoso, doloroso, sofrido para aquela pessoa. Mas nós não vamos justificar comportamentos de agressividade e de violência. Infelizmente, nós vivemos em uma cultura que ainda normaliza e banaliza a dor da mulher. E o que nós temos visto muito com frequência nas mídias são atos de violência contra a mulher ser justificado a partir de um transtorno. Antes daquela atitude, daquele comportamento, aquele sujeito não buscou tratar o possível transtorno. Mas ao praticar uma atitude que de repente tomou uma proporção muito grande nas mídias, ele alega, ele justifica que por trás daqueles comportamentos existia um transtorno ou algum problema mental. Então nós precisamos avaliar o que é patológico e o que é covardia, para que então nós possamos tratar cada dificuldade conforme as suas necessidades, olhando com carinho aquilo que é específico de cada limitação, de cada dificuldade, mas não de estarmos justificando comportamentos e atitudes que não têm justificativa. Comportamentos que precisam ser tratados como comportamentos de agressividade, de violência contra a mulher. Muitas vezes a gente não pensa, não acredita que isso está sendo crescente, evolutivo e que está cada vez mais deixando as nossas mulheres fragilizadas emocionalmente e vulneráveis. Porque as mídias só mostram essas questões quando se trata de figuras importantes, de influenciadoras digitais, mas a classe menos favorecida, ela nunca é vista, não há visibilidade da violência nas mulheres que não têm fama, não têm influência social. E mesmo que tenha alguma influência social, alguns casos são camuflados, são escondidos, talvez por vergonha da própria família. Que nós possamos olhar com carinho a dor e o sofrimento das nossas mulheres. Nós precisamos conscientizá-las a não aceitar esse tipo de coisa. E precisamos ir ao encontro de políticas públicas que dê a essas mulheres mais segurança, que elas tenham mais autonomia e coragem para denunciar esse tipo de comportamento. Um abraço e boas reflexões.